Então, na primeira aula, né, na aula um, a gente definiu o que era o centro de massa e falou sobre o papel dele, né? Ele é importante para a gente poder tratar sistemas de partículas, né? Seja esse sistema um sistema discreto de distribuição de massa ou um sistema de distribuição contínua de massa, né? E a gente já resolveu alguns exemplos para te dar uma ideia, né, do, de conceitualmente o que ele significa, né? Que, repetindo aqui, é uma média ponderada, né? Então ele tende a se deslocar para as regiões onde você tem uma maior concentração de matéria, certo? O que a gente vai tentar aqui desenvolver é, uma vez que a gente já tem definido esse limite de massa, né? Vamos começar com como a gente vai conseguir implementar, né, a segunda lei de Newton, mesmo se fossem outras leis, né? A ideia da conservação de energia e etc. Mas antes de partir para eu quero colocar mais alguns exemplos para te dar uma ideia, né? Te dar uma pista e o outro uma curiosidade que é interessante. Então, por exemplo, vamos pegar a seguinte situação aqui. Eu tenho um lançamento aqui de um foguete a uma dada altura, né? Esse foguete ele vai se dividir em dois, então um fragmento vai seguir essa trajetória aqui que está demarcada, o outro fragmento vai seguir essa outra trajetória, né? E aí uma pergunta que poderia ficar é, uma vez que esse foguete ele se partiu ao meio, certo? Como é que a gente consegue identificar essas trajetórias aqui, ó, de cada uma, né? Que se aqui você tem houve um processo de ruptura com uma explosão, alguma coisa interna que fez com que ele se fragmentasse, né? Ele vai seguir trajetórias diferentes da trajetória original se ele seguisse unido, né? As duas partes ainda caminhando juntas. Então isso poderia gerar um certo nível de dificuldade, mas aí a chave, de novo, é justamente você verificar que mesmo que eles tenham se separado, tá? É, o centro de massa vai seguir a trajetória de como se ele estivesse junto, né? Então a chave está aqui, ó. Você identifica a trajetória desse centro de massa, que é justamente como se ele não tivesse a explosão não tivesse causado não houvesse explosão, né? Logo ele não tivesse fragmentado, certo? E aí a partir dessa informação do centro de massa você consegue inferir, você consegue calcular, né, as outras duas trajetórias. Ou se fosse uma explosão que separasse ali em três partes, quatro partes, né? E por aí vai, você também conseguiria. Então a chave para esse problema, para qualquer problema que envolva muitas partículas, né, você tem que ter em mente que o centro de massa ele é o ponto principal, né, para a gente conseguir determinar essas outras trajetórias ou responder outras questões, né, que envolvem um sistema de muitas partículas. Antes de continuar, eu queria só citar aqui uma curiosidade. Normalmente no balé, né, uma cena que é muito impressionante se ver, é quando a dançarina ela faz o tal do salto do cisne, porque parece que ela está levitando, né? Se você pega aqui a figura, está demonstrando isso, né? À medida que ela faz o salto, ela vai abrindo a perna e aí o centro de massa dela com relação ao corpo dela, né, vai se deslocando para cima. Então, se você foca a sua atenção só na cabeça dela, parece que ela está levitando, parece que ela não saiu, parece que não está obedecendo, né, por assim dizer, as leis de Newton. Né? Mas na verdade isso é uma consequência justamente ao longo do salto dela, ela movimentar o corpo dela para fazer o centro de massa dela se deslocar. E aí aparece esse efeito ilusório vamos colocar, né, levitação. Né? Então aqui é só um tópico interessante, né, uma descrição que você tem no Halliday, que você pode ler com mais cuidado para você tentar entender. Ou até procurar um vídeo para você mesmo poder ver o vídeo e entender aquilo que eu estou dizendo. Tá? Então vamos seguir aqui. Um outro conceito importante para a gente poder definir e trabalhar com colisões ou sistema de partículas é o momento linear. Né? Historicamente, quando Newton ele escreveu Principia, né, que é o livro que ele apresentou as três leis dele e que dá origem, né, e embasamento para toda a mecânica, certo? Ele, ele não escreveu a segunda lei como sendo força igual a massa vezes aceleração. Né? Ele escreveu, na verdade, a segunda lei como sendo uma derivada do momento linear dividido com relação ao tempo. Então, se você for
for comprar o princípio, for ler o livro que o Newton escreveu, lá não vai ter F igual a ma. Lá vai ter essa relação que está aí, essa equação aí. F é igual à derivada do momento linear com relação ao tempo, dp dt, certo? Mas você pode perguntar, mas eu uso FMA o tempo todo, isso aí não vai estar errado? Bem, não vai estar não, porque é o seguinte, esse momento linear que a gente está representando aqui pela letra P, ele é definido como sendo o produto da massa vezes o volume. Então, isso que é o momento linear, é o produto da massa vezes a velocidade. Né? Desculpa, falei volume errado. Então, o momento linear é o produto da massa vezes o volume. A gente, quando vai trabalhar, todos os problemas que a gente já resolveu até agora, a gente sempre tratou a massa como sendo uma constante. Né? A massa não variava, certo? Então, quando eu tiro a derivada desse momento linear tomando a massa como constante, aí eu vou cair, né, na segunda lei no formato como é comum, né, conhecido por todos, que é F igual a ma. Se eu considero que a massa ela pode variar, né, se você aplica essa derivada, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, que a força que atua sobre o sistema vai ser uma derivada da massa com relação ao tempo vezes a velocidade, mais a massa vezes a derivada da velocidade com relação ao tempo. Né? Então, é aquilo que eu quero dizer. Para o caso em que a massa é constante, essa derivada aqui vai ser zero, some, e aí você se reduz ao caso original, né? Como todo mundo conhece a versão de segunda lei, certo? F igual a ma. Essa situação aqui, você pode perguntar em quais casos eu tenho, então, massa variável? Bem, você pode pensar, por exemplo, um piloto de corrida, né? Quando ele coloca combustível e esse combustível está sendo usado, está sendo consumido, esse combustível vai dar uma massa para o carro. Então, à medida que ele vai sendo consumido, essa massa vai diminuindo. Né? Para a gente, no nosso dia a dia, né, no automóvel, isso não faz diferença. Mas para o cara que está dentro de uma corrida, ele tem que fazer essa análise. Né? Do quanto de combustível compensa ele colocar. Ele compensa encher o tanque no início, ele compensa em começar com meio tanque e encher depois na metade da corrida. Né? Então, para ele fazer essa análise de forma correta, ele vai ter que levar em consideração esse termo aqui. Esse dm dt aqui vezes v. Certo? Um exemplo em que é o exemplo mais comum, né, e mais usado é justamente para o lançamento de foguetes. O foguete, normalmente os lançamentos, ele envolvem alguns estágios. Né? Então, no primeiro estágio, né, parte do combustível ele é consumido, então há uma grande perda de matéria. Após ele atingir determinada altura, uma, um dos, uma das estruturas, né, que compõe todo o foguete, ela é desligada, desconectada, então ele perde matéria ali, depois vai para o próximo estágio, que também vai ter outra parte do combustível que vai ser consumida, e depois uma outra estrutura, uma outra parte da estrutura do foguete vai ser desacoplada, e por aí vai, certo? Então, o tempo todo nesse processo de lançamento do foguete, você tem uma matéria que está variando. Então, para você fazer uma análise correta da trajetória e da velocidade que ele pode alcançar, então você tem que levar em consideração esse termo. Inclusive, isso é um tópico muito interessante nesse capítulo do Halliday aí, que ele fala sobre massa variável, beleza? Então eu recomendo que vocês leiam como curiosidade, só para te dar uma dimensão, né, para você sair um pouco aí do básico, certo? Então, continuando aqui. Isso aqui é a força, então, né, é a segunda lei de Newton, para um sistema de uma partícula, né? F igual a dp dt, né? Lembrando, P é o nosso momento linear, cai naquela equação para um caso de uma partícula. Mas se eu estiver trabalhando com muitas partículas, que é o que a gente está dando destaque aqui para esse capítulo, né, para essa nova temática, você tem um sistema que contenha vários elementos, certo? Se eu fizer um sistema que tenha muitas partículas, então o meu sistema ele não pode ser descrito simplesmente por um m vezes v. Ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma, né? Os momentos lineares de cada partícula que constitui o sistema vão ser somados e vai me dar um momento P maiúsculo aqui total, certo? Então, esse aqui é o momento total de um sistema de partículas, enquanto esse aqui é o momento de uma partícula só, beleza? Esse P total, eu posso reescrever ele. Por exemplo, aqui, ó, se eu divido essa soma e multiplico ela pela massa total,
Eu vou ter essa situação. Então aqui eu vou ter aqui é M1 mais M2 mais até o M da quantidade de partículas que tiver. Né? Então vou multiplicar e dividir, né, por essa resolução. O que eu vou ter aqui? Olha só. Esse termo aqui, ó, veja, o produto da massa vezes a velocidade. Esse termo aqui, ele é justamente a derivada do centro de massa, da posição do centro de massa, certo? Então isso aqui eu chamo de velocidade do centro de massa. Então se essa equação aqui me dá a velocidade do centro de massa e isso aqui é a minha massa total, o meu momento total do sistema ele se reduz a essa expressão. Percebe? Então o meu momento total ele vai ser quem? Vai ser a massa total vezes a velocidade do centro de massa. De novo, essa velocidade ela é a derivada temporal daquela definição da posição do centro de massa, do RCM. Tudo bem? Daí, essa equação, se você aplica de novo a segunda lei, você reduz aqui, né, no caso de massa constante, né, você reduz de novo a versão como a gente conhece aqui. A força resultante então, sobre um sistema de partículas vai ser o quê? Vai ser a massa total vezes a derivada, né, da velocidade do centro de massa. Então você consegue fazer uma descrição, né, análoga, né, no caso de uma partícula, para um sistema de partículas, que obedece ao mesmo formato da segunda lei de Newton que você aplicou nos capítulos anteriores, certo? Dando destaque agora que quando você está trabalhando com o sistema de partículas, você não vai falar mais, não faz mais sentido você falar da velocidade individual de uma partícula, né? Agora você vai falar da velocidade então do centro de massa. O centro de massa vai ter que representar esse conjunto, esse grupo, certo? E aí a partir dele que você vai tomar referência para ver as trajetórias e as propriedades, as grandezas físicas dos outros elementos, né, desse sistema. Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa, vamos colocar assim, a nossa comprovação de que a gente consegue aplicar a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, só tomando cuidado que agora a gente vai trabalhar com o centro de massa. Ele é o ponto importante aqui. Né? Então, se eu fosse pegar esse problema aqui do foguete, né, e lá no topo ele tivesse uma explosão e se fosse dividido em vários fragmentos, né, a gente sabe então que a trajetória do centro de massa ia continuar obedecendo esse formato parabólico aqui, né, porque essa explosão, se ela fosse causada só por forças internas, certo? E então os nossos problemas, a gente agora consegue ampliar, expandir a quantidade de problemas que a gente consegue resolver. A gente não vai se restringir somente a uma partícula ou algumas. Agora a gente pode ter um sistema de partículas que a gente consegue aplicar as mesmas equações e torná-los solúveis, ok? Então esse era o ponto que eu queria dar destaque aqui.